Olá, Oi, doutora. Tudo que bem? prazer em vê-lo de novo. Muito bom estar aqui. Fantástico. Seja muito bem-vinda, doutora. Para nós é um privilégio enorme. Né? Já nos Obrigada. cruzamos aqui em Portugal, né? Nos congressos. Né? Então, congresso e também a nível das palestras, né? Que já deu, né? Para dezenas, né? Ou quase centenas de profissionais da área da saúde, e todos amaram a sua presença, né? A sua experiência incrível. Né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né, porque são cerca de 60 minutos, né, que o Instagram nos deixa somente ficar com esse tempo. Vamos falar então o que é que são os moduladores frequenciais, quais são as possibilidades, o que é que eles podem nos auxiliar no dia a dia, mas acima de tudo, o que é, né, a nível de física quântica, para as pessoas entenderem, né, que estão a entrar agora e que não sabem o que é, ou seja, qual é o conceito desses moduladores, né? Doutora, Perfeito. eu deixo à vontade para você se apresentar. Tá certo, perfeito. Obrigado. Tá bom o som aí? Tá tudo certo? Oh, Tá? Então tá bom. Olha só, gente, é um grande prazer estar aqui. Agradeço muito o convite aí do João Pedro, e a gente está muito feliz de desenvolver esse trabalho de mais ou menos de uma expansão de conhecimento dentro dessa proposta que são produtos que têm uma tecnologia baseada na física quântica, mas é uma tecnologia de ressonância. Então, eles são moduladores frequenciais, porque eles fazem uma modulação energética dentro da pessoa. Então, a gente entra em contato com essas frequências, elas são, eu brinco que são, eu gosto de chamar de energia engarrafada, né? Porque são produtos em gotas, né? Aqui no Brasil a gente tem gel também, mas aí em Portugal a gente só tem gotas. Então, são gotinhas, e essas gotas, elas são alta tecnologia. Até elas têm um efeito tão maravilhoso que muita gente me diz assim, nossa, parece que é mágico. Eu digo, não, isso é ciência e tecnologia, não tem mágica nenhuma. Mas tem uma proposta chamada de epigenética. Então, o que eles fazem? É uma onda vibracional que é carreada por um mix de florais, então são fórmulas de plantas, mas numa concentração muito baixa e numa concentração, numa quantidade de energia muito alta. Então, praticamente a gente não tem o princípio ativo da planta dentro desses frascos, mas nós temos a energia da planta levando tudo que é possível, que a gente consegue de energização, para que haja uma passagem de informação desse produto, que ele vai ser um mix de energia que vai, naquele momento, entrar em contato com as células, e as células recebendo essa informação, porque nós já temos esse aparato, né? Não tivemos que inventar nada, ele já existe no nosso organismo, nós temos as nossas membranas celulares, como se fossem verdadeiros chips de computador, aliás, está até publicado na Nature, há muito tempo, já desde 2000 e pouco, 2001, 2002, que eles têm a publicação dizendo que uma membrana celular é equivalente, ela é um homólogo de um chip de computador, porque ela é uma espécie de, vamos chamar de, ela é uma dupla camada de fosfolipídios, mas essa dupla camada, ela tem uma configuração de cristal, apesar de ser orgânico. Então, as membranas celulares são semelhantes aos cristais, elas têm a repetição da forma. O fato de elas serem cristais, então elas ficam altamente capazes de captar energia. Além disso, elas também têm portas e canais, porque tem os receptores de membrana e os canais onde passam coisas. Mas algumas coisas passam, outras não. Então, ele é um semicondutor, com portas e canais, feito de cristal flexível. Então, é um cristal líquido. Então, uma membrana celular, ela é exatamente a descrição de um chip de computador, só que é orgânico, né? E é vivo.
mais interessante foi quando eles descobriram, em 1988 e 89 foi publicado, um estudo de um professor de uma universidade americana, o nome dele é Tian Song, e ele estudou como que as células se comunicam umas com as outras, e ele descobriu que existiam nos receptores celulares de membrana, né, eles existiam umas verdadeiras nanoantenas, seriam antenas muito pequenininhas, que fazem a ressonância com aquilo que pode encaixar nesse receptor. É mais ou menos como se os receptores de membrana tivessem uma plaquinha, né, um diapasão, como a gente chama, que é aquele garfo que quando ele vibra na nota, a gente sabe se o piano está afinado ou não, né? Então, esses diapasões, eles são específicos, eles só vibram numa certa frequência. Portanto, as nossas membranas celulares, além de serem um chip de computador vivo, também tem as nanoantenas que funcionam como diapasões, que vão fazer ressonância, ou seja, se vibra aqui, vibra ali igual, entra em ressonância, aumentando a amplitude de vibração. Isso é ressonância na física. Então, eles vão fazer a ressonância para chamar para a nossa membrana celular o que está fora da célula. Mas isso também vai servir, porque é uma ação biofísica, isso também vai servir para informações gerais. Por exemplo, pensamentos e sentimentos, né? Pensamento vibra, tem hertz, a gente mede, né, o eletroencefalograma mede as ondas cerebrais, que são baixas, mas nós também temos ondas muito maiores, né? 5.000 vezes maiores, são as do coração, que a gente também mede, o eletrocardiograma mede o batimento do coração. Mas o batimento do coração, ele tem um poder muito maior do que o dos pensamentos. Então, pensamentos e sentimentos, eles se juntam, e se estiverem em coerência, ou seja, os dois estão batendo igual, né? Não vai ser igual frequencialmente em hertz, mas eles vão ter uma coerência, que a gente chama hoje de coerência cardíaca. Essa informação também vai chegar na célula. E se tiver ressonância, ou seja, se algum daquelas nanoantenas tiver uma frequência semelhante, essa informação vai entrar dentro da célula. Mas tem uma outra importante que tem a ver com os moduladores. Tudo isso era para explicar que quando você toma um modulador, você coloca ele embaixo da língua, segura, conta até 20, olha. Nesse momento, que é uma energia eletromagnética que está ali, ela passa de uma célula para outra em todo o corpo imediatamente, né? Velocidade da luz. Aí só vai fazer ressonância onde tiver a mesma frequência. Por isso que a gente sabe que eu posso usar vários moduladores, cada um com as suas frequências específicas, e não vou fazer interferência em nada, porque cada um vai no seu lugar. E mais, se esse organismo não tiver o receptor com a ressonância, ou seja, se você está dando alguma coisa que a célula não quer ou não precisa, não acontece nada também, porque não entra em ressonância, a onda simplesmente, ela dissipa. Então, você entra em contato com as ondas de informação. Essas ondas vão funcionar dentro da proposta daquilo que é necessário, e aquilo que não é necessário dissipa a onda e fica muito simples. Por isso que a gente pode afirmar que esses moduladores, eles modulam a energia, fazendo com que haja uma resposta celular mais adequada. Isso que se chama epigenética, resposta celular. Entra uma informação que está acima da genética, porque a genética é o nosso, é o que está escrito, né? 830 bíblias nós temos lá dentro em número de informação, né? Alguém contou, viu, no projeto Genoma Humano. Então, na verdade, o que nós temos no núcleo, né, os nossos cromossomos, com os nossos genes, são em torno de 23 mil genes funcionantes que foram lidos, né? E isso é o básico do hardware da nossa célula. Mas é como se fosse uma biblioteca mesmo, que se ninguém lê, ela não serve para nada.
O que acontece na nossa célula? É sempre uma resposta ao meio, porque o RNA mensageiro, que é formado no citoplasma da célula, vai entrar dentro do núcleo e vai copiar um pedacinho daquela informação e vai trazer para fora do núcleo para produzir a proteína, para que isso se transforme numa resposta celular. Nós somos, né, feitos de proteína, tudo acontece com proteína no nosso corpo, né? Bom, o que acontece com o modulador? Quando ele chega na célula, a célula recepciona o modulador dentro da sua necessidade de ressonância. Vou dar um exemplo. Se nós usarmos um modulador que se chama Visualis, o Visualis, ele tem uma onda vibracional que é mais ou menos como se fosse uma energização de todo o nosso aparelho visual, do olho, do nervo, do que a gente enxerga mesmo no cérebro, mas entra, quer dizer, todo esse processo da visão. Isso é um processo que tem uma informação. Essa informação está codificada nesse modulador através das energias dessas plantas, né? Bom, isso tudo vai acontecer que vai entrar em contato com a pessoa e como ele vai se espalhar no corpo como um todo, aí mais de 50 trilhões de células, nossas células recebendo a informação, elas fazem uma escolha por ressonância. Então, por exemplo, quando a informação chegar no osso, não vai acontecer nada, porque não bate com ele, não tem nada a ver com ele. Quando chegar no fígado, não vai acontecer nada. Mas quando chegar no olho, essa informação vai fazer com que haja uma espécie de acomodação energética. E essa acomodação energética na célula vai levar a célula a acordar. E vai pensar assim, mais ou menos, estou tentando simplificar, né? A célula vai pensar, nossa, eu tenho que enxergar melhor, porque recebeu a informação que tinha que melhorar. A função celular melhora. Então, eles não são produtos bioquímicos, eles não têm absolutamente nenhum princípio ativo, porque quando a pessoa pega o frasquinho e lê lá que tem o floral tal, ela fica imaginando um monte de verdinho lá dentro, não tem nada lá dentro, só tem informação. Por isso que eles são, na verdade, aguinha açucarada, que nem açúcar tem. Na verdade, é que meus pacientes, assim, aquela aguinha doce, não é. O sabor adocicado é por causa do veículo que conduz a informação, que, na verdade, é uma glicerina altamente purificada, cáter e vegana, tá? Ela é uma glicerina vegana. Eu gosto de falar isso, porque quando a gente fala em glicerina... É importante falar. Isso. As pessoas, quando a gente fala em glicerina, eles já pensam em bicho, né? Tem nada a ver com bicho. Inclusive, ela é rastreável, a matéria-prima é rastreável, e ainda por cima, além de ser purificada, de ser vegetal, ela não tem contato com o animal em nenhum momento, né? Isso é muito importante, porque a gente tem certeza que ela é totalmente vegana e kosher, né? Bom, fora isso, esses moduladores, eles podem ser usados tudo junto na água também, não precisa botar só embaixo da língua. Por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui com os meus, ó. Eu faço uma garrafinha aqui, no caso agora, com a história da pandemia, que eu parei de viajar, eu estou em casa, tenho meu copo, né? Mas quando eu viajo, eu boto em garrafinhas de água, e a gente chacoalha, né? Mexe a garrafinha para ativar, e vai tomando devagarinho. Você pode fazer isso durante o dia, em vários momentos, desde que você mexa cada vez de tomar e bocheche para engolir, ou tome bem devagar, cada vez que toma, faz uma onda de informação. Nosso organismo é mais ou menos como aprender a tabuada, né? Como é que você aprendeu 2 vezes 2, 3 vezes 2, 5 vezes 2? Você foi decorando. Mas decorou como? Pela repetição. Então, o nosso corpo, as nossas células, precisam de repetição para aprender. Ok? Então, é fundamental que a gente tenha esse cuidado. Acho que está com cacofonia aí. Já está resolvido. Bom, de qualquer maneira, o que eu gostaria de deixar muito claro é que é uma terapia
inovadora, apesar de ter 17 anos de mercado, ela é inovadora, existe uma fábrica que produz esse produto, porque ele precisa ter uma produção absolutamente correta. Ele não pode ser manipulado, porque uma manipulação não consegue fazer a tecnologia para manter a frequência ali dentro. Então, tem muita gente que mistura floral em frasquinho e diz assim, é igual o modulador da Physiocort. Não é, porque precisa de uma tecnologia, que é uma tecnologia de ressonância, mas foi super estudada, e cada um desses produtos passou por um processo de combinação de frequências até o momento que consegue fazer essa onda. E a gente tem certeza que durante o tempo de validade dele, que são de 2 anos, aquela frequência vai estar certa lá dentro, não tem erro, não vai mudar, porque ela teve um colapso dessa onda pela tecnologia utilizada. Então, é inovador, tem 17 anos de mercado, então a gente tem muito resultado clínico, e agora nós já temos muitos resultados de laboratório. Nós temos aqui numa universidade, a maior universidade pública no Brasil, que é considerada a melhor em termos de pesquisas científicas, nos deu, porque para mim isso foi uma bênção, né? Eu tive alunos de pós-graduação, a gente tem cursos dessa terapia, inclusive cursos que são eu acho que é pós-grado que a gente chama aí, né? Pós-graduação. Isso, a gente tem a pós-graduação, e aí esses cursos, que são especializações na terapia vibracional quântica, eu tive vários professores da USP, né, dessa escola, dessa universidade, que foram fazer a pós-graduação com a gente. Inclusive, eu tenho a honra de dizer que foram minhas alunas, 2 grandes pesquisadoras na área de odontologia, com doutorado na área de odontologia, e foram fazer comigo a pós-graduação, porque era realmente um curso muito, né, importante e interessante. Essa pós-graduação, ela está disponível em EAD, né? A gente tem ela todinha em EAD. EAD quer dizer escola à distância. Então, quem tiver interesse, como é em português, né, o pessoal pode fazer. Bom, essas minhas alunas, como elas eram cientistas, né, na área da odonto, umas cientistas, elas fizeram vários estudos científicos e apresentaram em congresso. Eu quero chamar a atenção aqui que os estudos todos foram feitos por iniciativa delas, enquanto alunas da pós, não houve nenhuma interferência de empresa, então a gente tem certeza que os estudos foram feitos isentos, não foram encomendados pela empresa. Mas eles são muito importantes, porque, por exemplo, uma delas, ela semeou numa placa dessas de Petri, que são as placas de fazer cultura de bactérias, né? Então, faz a cultura, ela semeou uma cultura de bactérias da boca. E várias, né? Ela fez várias. Mas aí ela fez o antibiograma, ou seja, você pega os antibióticos, né? E põe na cultura para ver se cresce bactéria na volta do antibiótico. Mas em vez de botar antibiótico, ela resolveu usar uma dessas frequências, né? Ela usou o Oxyflower. O Oxyflower é uma frequência que faz a indução como se fosse a correção da oxigenação dos tecidos e das células. Lembrando que isso é simplesmente uma informação. Mas olha que interessante, para você ver a força e o poder da energia. Ela pingando o Oxyflower, então, na placa, quando ela foi ver, as bactérias não cresciam do lado do Oxyflower. E eram bactérias que causavam cárie, que no caso o Streptococcus mutans, né, que causa cárie, e a outra que também deu esse mesmo resultado, que a gente chama de halo de inibição de crescimento bacteriano, né, então, a outra foi o Staphylococcus aureus, que além de ser uma bactéria que é comum estar na boca, ela pode ser a causadora de coisas graves, como septicemia, né, que é a infecção no sangue.
Então, é muito importante que a gente saiba que a bactéria não gosta dos florais. Ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, mas, doutora Rosângela, se esse negócio aí é energia, eu tenho que acreditar para usar e funcionar? E eu gosto de responder assim, a bactéria acredita. Não é verdade? Porque a bactéria não falou, a doutora falou num ponto essencial, né, que são estudos científicos. Né? Eu não sei no Brasil, mas certamente deve ter. Em Portugal existem os críticos, né, de plantão, né, que sempre falam mal das terapias complementares, né, no caso da homeopatia, que são pílulas de açúcar, e imagina agora frequência, energia engarrafada, né? Enfim, mas eu quero dizer para todos que nos estão a assistir que a doutora Rosângela tem um artigo escrito numa revista, a revista Saúde Quântica, que ela está aberta, se não me engano é revista saudequântica.com.br, vocês podem assistir. A doutora Rosângela tem um artigo que fala para os céticos, tá? Para aqueles que não acreditam. Tá? Isso é importante. Exatamente. Na 14ª edição, eu faço questão que todo mundo leia, porque eu coloquei lá referências bibliográficas clássicas, não tem dúvida nenhuma. Né? Inclusive artigos, eu peguei de referência artigos publicados em revistas como a Nature, né? Que são revistas muito bem conceituadas, indexadas, e outros, né? A gente tem realmente certeza, tanto que nós temos desde 2012, são 8 anos, que nós estamos desenvolvendo os cursos com o aval do nosso Ministério da Educação, que eu acho que aí se chama outra coisa. Mas é assim, o máximo que determina a legislação dentro da educação formal no Brasil, nós temos o aval deste Ministério. Eles dizem assim, ó, pode fazer o curso, que é uma especialização, e eles realmente fazem a certificação. Isso para nós é muito importante, até para que as pessoas que têm essa dificuldade de aceitar o novo, como a gente diz, né? Eles têm que, eles não podem ir contra a figura máxima da educação. Vocês acham que o Ministério da Educação vai permitir que a gente faça curso, ensinar uma coisa que não é verdadeira? Óbvio que não, né? Mas fora esses vários trabalhos que a gente tem, nós temos também muitos casos de sucesso que nos mostram em termos de comprovação clínica. Então, nós temos também a comprovação clínica dentro da proposta dos casos que são apresentados em congressos. Os nossos congressos são todos congressos universitários. Isso também é bem importante, a gente tem a parceria das universidades para os congressos. E a gente apresenta, e eu sou convidada para fazer apresentações de casos em outros congressos que não os da nossa alçada, vamos dizer assim, né, que não são da nossa escola. Eu apresentei, por exemplo, um caso muito, muito importante, nossa, maravilhoso, de uma ferida complexa com 12 anos de evolução. 12 anos. E em 2 anos e meio, no momento que a gente começou a utilizar a nutrição celular com os florais, que a gente também trabalha muito com a parte nutricional, dentro de complementos alimentares. Apesar de eu ter uma especialização em medicina ortomolecular aqui no Brasil, eu só trabalho com complementos alimentares, eu não trabalho com fórmulas ortomoleculares de uma concentração muito grande de nutrientes. Porque eu fiz lá atrás, né, mais de 20 anos a pós-graduação dentro da área da medicina ortomolecular, mas a gente foi evoluindo e se deu conta que as microdoses ou as doses dentro da ingestão diária recomendada da Organização Mundial de Saúde, desde que essa matéria-prima receba uma energização antes e seja uma matéria-prima de qualidade, você consegue mais absorção e melhor biorreceptividade celular, especialmente se você une as duas coisas. Então, quando a gente usa os moduladores, nós temos mais esse benefício. Não apenas a célula reconhece que tem que funcionar direito,
Mas os moduladores também ajudam a aumentar a capacidade da célula de se nutrir, porque aumenta a biorreceptividade celular. E isso é a coisa mais importante para manter a nutrição celular. Não adianta... É fantástico, doutora. Eu aqui como terapeuta, desculpa interromper. Pode falar. Eu aqui como terapeuta, por exemplo, se nós administrarmos o selênio, né, o mineral, a gente dá, por exemplo, o Paralaton, que é a frequência do selênio, então vai aumentar essa biodisponibilidade, né, ou seja, nos vai dar uma segurança que aquele mineral vai ficar ativo no organismo da pessoa, né? E tem mais uma ação interessante. Lembrando que não tem não tem nada de selênio dentro do produto. Por favor, a gente não está falando aqui em nada ponderal, mas nós estamos falando aqui em ondas vibracionais. E como que a gente sabe? Né? As pessoas me perguntam assim, mas como é que você sabe? É que foi feita uma pesquisa, antes disso se transformar em uma terapia, foi feita uma pesquisa de resposta celular. Então, o que acontece com a célula, né? O que acontece com a pessoa quando ela utiliza este produto. Eu até tenho aqui esse livro, eu até vou mostrar aqui. Eu tenho este livro aqui no Brasil, que vai ser... Em breve vamos ter em Portugal. Vai estar em breve em Portugal pela Mahatma, que eu já tenho a parceria, né? Esse meu livro aqui do colágeno, ele é da Mahatma, né? Que é as edições Mahatma, que é uma editora portuguesa, né? E então, eu vou lançar esse livro no máximo até o final do ano, de repente, até lanço antes, é que a gente não conseguiu viajar. Eu estaria ali com vocês essa semana. Começa agora o Congresso da Felicidade. Eu estaria aí. Bom, não deu, a gente ia lançar, eu ia lançar pessoalmente, né, o livro, não deu certo, mas de repente a gente lança o livro, depois eu vou, né, não tem problema. Mas o importante a gente nesse livro colocou justamente as observações clínicas, mostrando o que a pessoa refere quando usa o produto. No caso da biorressonância e da biorreceptividade celular, foi muito interessante, mas muito interessante. Porque o que acontece? Vou pegar o exemplo do zinco, que, na verdade, tanto o zinco, como o selênio, como o cálcio, como esses minerais mais importantes para o metabolismo celular, eles são extremamente necessários e nem sempre se alimentar bem quer dizer que está nutrindo. Às vezes, até nem sempre tomar multivitamínicos garante que o nutriente esteja na célula. Então, o que aconteceu, gente? Nós medimos no sangue do paciente como é que estava o zinco, por exemplo. O zinco estava baixo. Aliás, isso é uma outra coisa importante que nós podemos fazer uma live só disso, né? Porque são os valores de referência e os valores ideais. Mas tudo bem, estava abaixo do valor de referência, inclusive, ou seja, estava muito baixo. Esse paciente, não foi um, foram vários. Eles tomaram zinco ponderal, cápsulas com 30 miligramas de zinco, manipulado. Aí tomaram durante um tempo, mediram e subiu pouco o zinco. Aí usaram uma onda virtual que faz com que a resposta celular seja reconhecimento do zinco para fazer o zinco entrar na célula. Esse é o jeito que a gente explica, mas para simplificar a gente diz uma frequência do zinco, né? E aí o que aconteceu? 6 meses utilizando a frequência. Não usou mais o ponderal, presta atenção. Parou de tomar o ponderal, só usou a frequência, aumentou o zinco. Aumentou o zinco no sangue. Ou seja, houve um aumento de receptividade a nível de absorção e de utilização, porque aí o zinco começou a se mexer no sangue porque estava sendo utilizado. Eu acho isso muito importante, porque desta forma nós provamos que nós respondemos primeiro à energia, depois para a matéria. Mas nós precisamos a matéria-prima para nos nutrir? Óbvio que sim. Eu não falei aqui que não é para comer. Eu falei que a gente tem que comer e tomar as frequências.
Perfeito. Doutora, eu não gosto de interromper porque tá fantástico. Mas aqui está cheio já de perguntas, as pessoas já estão curiosas, tá? Então, se posso iniciar aqui com algumas perguntas, no caso da Isabel, ela pergunta, a doutora também já respondeu a respeito disso, se podemos misturar na água os diferentes moduladores, né, para ir tomando aos poucos. Né? Exato. Sim. Essa forma que a gente diz que é a forma plus, modo plus ou forma plus, ou do jeito que vocês quiserem chamar, essa forma a gente faz até inclusive para simplificar, porque como são ondas específicas, às vezes a pessoa toma 4, 5, 6, né? Eu mesmo tomo uns 25, porque eu acho isso tão maravilhoso que eu quero ficar bem sempre. Então, eu tomo um monte. Mas então, se você colocar na água, ela não mistura a frequência, por quê? Por causa da tecnologia. Há um colapso de onda com proteção da onda. Então, mistura, mas elas não se misturam. Elas se mantêm vibrando na mesma frequência. Então, podem ficar tranquilos e é uma forma muito simples de tomar. Maravilha. Nós provamos isso com ratos, tá? Não só com pessoas. Nós temos Inclusive, esse estudo, acho que está na revista também, não é? Está na revista, está na revista. Foi colocado nos ratinhos beber água. Tem muita informação aí que vocês podem acessar. Inclusive, nos perguntaram aqui onde vocês podem adquirir os moduladores em Portugal. Tá? Vocês podem nos contactar através até mesmo aqui do nosso Instagram, mandar uma mensagem em privado, ou através do WhatsApp, que é o 938-938-655. Tá? Doutora, tem aqui o Mateus que está a perguntar: estou experimentando os moduladores, mas pode algum modulador retirar o meu sono? Depende. Como os moduladores são informacionais, se estiver tomando algum que é para ter mais energia, ficar mais alerta, ficar mais disposto, pode ser que ele esteja tomando à noite e pode estar confundindo. Então, o que a gente recomenda? Dependendo qual é a resposta que está querendo do modulador, ele tem que adequar e acertar o momento de tomar. Por exemplo, o corretor enérgico e o tônico flower são 2 produtos que dão bastante energia, deixa a gente alerta, né? Então é interessante que esses sejam tomados no máximo até a hora do jantar. Agora nós temos ao contrário, alguns que ajudam a modular o nosso sono. Esses é interessante tomar sempre uma dose de manhã, porque a gente tem que estabilizar, e depois tomar uma antes do jantar e uma antes de dormir. É um jeito legal de usar também o produto. Legal. E eu aprendi com a doutora, inclusive, né, já que estamos a falar de modular até mesmo o sono, né, aqueles que tiram o sono, mas, por exemplo, o Nutrisono associado ao Pinicept, né, que vai limpar o receptor, né, eu tenho tido resultados fantásticos. Né? Fantástico, com a doutora, maravilhoso, né? Maravilhoso. É fantástico, muito bom. Verdade. Então, isso aqui é maravilhoso. A gente se apaixona pelo que acontece, é um produto que é totalmente natural, é um produto que não causa nenhum mal, mesmo que ele tenha alguma reação, não é um efeito colateral, as pessoas confundem as coisas, né? Quando você tem um efeito colateral, é porque você usou para uma coisa, mas bloqueou outra. Isso é efeito colateral do medicamento. Como nós trabalhamos com energia, ele faz uma espécie de modulação energética para acomodar as coisas. Então, às vezes, e eu vou até falar para que todo mundo entenda bem isso, às vezes você pode tomar um produto para desintoxicar e achar que tem efeitos colaterais. Não. Se ele está desintoxicando, às vezes ele tem um efeito que é importante para o organismo desintoxicar. Não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui comum, o hepatodetox. Né? A gente tem o hepatodetox aí, que é uma informação maravilhosa, porque ele faz a modulação sutil para que as vias naturais de desintoxicação sejam ativadas.
Então, olha só que coisa mais legal. Você pode ajudar o fígado a funcionar melhor para desintoxicar, você pode ajudar a pele a funcionar melhor para desintoxicar, e o aparelho digestório vai desintoxicar também com essa frequência, com essa informação. Mas não tem absolutamente nada bioquímico nela, então não tem efeito colateral. Mas se você estiver intoxicado demais, mesmo sendo uma resposta fisiológica para você tentar se livrar da toxina, pode ser que você tenha um mal-estar. Por exemplo, eu já tive pacientes que disseram assim, mas é que eu comecei a tomar o hepatodetox e comecei a ter enxaqueca. Não é do hepatodetox, é de toxina, tá com toxina até aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Diminui o número de vezes para ficar mais sutil ainda. Mas não pare de tomar. Se parar, para 2, 3 dias só, para organizar o corpo, né? E depois começa devagarinho, toma uma vez ao dia, daqui a 3, 4 dias, toma 2 vezes. Vai assim devagar, acomodando, e geralmente, eu vou te dizer, eu tenho mais de 10.000 pacientes tratados com essa terapia, catalogados, em mais de 15 anos de trabalho com ela, e a gente não vê problema, não vê. O que a gente vê, eventualmente, é essas queixas, que são muito poucas, e pode acontecer, o que também é muito raro, mas pode acontecer que alguém seja intolerante à glicerina. Aí sim, né? Porque a glicerina é o condutor, é o carreador, né? O que é muito raro também, mas pode acontecer de ser uma intolerância. Aí você mistura na água, dilui. Se for alergia, que eu recomendo que sim, aí sim não tome. Mas é muito raro, eu vou te dizer que em 10.000 pacientes eu não tive nenhum que teve alergia. Eventualmente tem alguém que não gosta do sabor, que acha que é um sabor diferente, meio adocicado, aí dilui na água e resolve. Perfeito. A doutora falou nos casos de pacientes, né, com alto sucesso. Para mim, né, na minha visão, eu acho que além que as pessoas procuram, né, de estudos científicos, né, de provas, né, mas eu acho, para mim, que um caso de sucesso é um paciente atendido e que a gente solucionou, ou seja, o problema desse paciente. Né, isso, para mim, é um caso, é um estudo científico, né? Né? Ou seja, resolver o problema de alguém que está desesperado, para mim isso aí não tem preço. Exato. Então, assim, a ciência cartesiana, né, newtoniana, que segue padrões, exige que a gente tenha os trabalhos científicos dentro desses padrões de, vamos dizer assim, que seriam normas, né, que se criou para dizer que uma coisa é científica ou não. E nós temos também essa grande possibilidade de provar que funciona através dos casos de sucesso. O grande problema é como que você encara o trabalho. Dentro da academia, um trabalho que mostra um caso de sucesso, que seja um relato de caso, ele tem um grau de confiabilidade baixo. Mas se você apresenta 100, 150, 200 casos, começa a ter um peso muito maior. Hoje nós temos mais de 150 casos de sucesso apresentados em congresso, que já tem um peso maior ainda, né? Mas eu gostaria de lembrar vocês de uma historinha que não faz muito tempo que eu escutei, eu disse, eu vou usar isso nas minhas palestras, porque é maravilhosa. Desculpe que eu não lembro de onde que eu achei isso, mas um dia eu vou achar o nome do autor e contar. Mas olha só, a pessoa lá estava discutindo e eles estavam justamente vendo, afinal, vamos pegar os nossos produtos aqui, o quanto que eles têm de diminuição do sofrimento das pessoas. Olha a importância disso. A gente diminui o sofrimento, a gente acelera a cicatrização ou resolução, aumenta a resolutividade de todas as outras terapias, porque ele pode ser usado junto com qualquer outra, desde quimioterapia, radioterapia, a terapia alopáticas de qualquer tipo, homeopatia, reiki, o que for. A gente trabalha junto, acupuntura, e todas as terapias. E esses produtos fazem uma espécie de
manutenção entre uma sessão e outra de terapia, por exemplo, né? No caso da acupuntura, da terapia neural, que são maravilhosas, você vai fazer o quê? Uma vez por semana, e todo o resto da semana que o paciente está em casa sem as agulhinhas, né? Você precisa de alguma coisa para o paciente continuar melhorando. Então, ajuda nesse sentido também. Então, a gente tem, assim, uma melhora do bem-estar, uma promoção de saúde, confirmada clinicamente com outros tipos de trabalhos. E aí a pessoa chega para mim e diz assim, mas onde é que está, porque eu já tive essa situação, onde está o trabalho científico duplo cego, placebo controlado? Aí, olha a sacada que o cara me deu lá na palestra que eu estava escutando. Quando me fazem essa pergunta, eu digo, mas veja bem, como é que você vai deixar de ajudar uma pessoa sabendo que funciona para fazer um estudo desses, né? Agora, olha só o que a gente pode responder. Que interessante, né? Onde está o trabalho duplo cego, placebo controlado dos paraquedas? Você pega 100 pessoas, 50 você põe em paraquedas e 50 você põe outra coisa que não é paraquedas e empurra do avião. Aí quando você vai ver, os paraquedas não mata com paraquedas e morre com paraquedas. Alguém fez esse trabalho, mas todo mundo confia no paraquedas. Mas ninguém empurrou as pessoas sem paraquedas lá de cima. É a mesma coisa, gente. Na sã consciência, como é que uma pessoa, um terapeuta, um médico, um profissional da área de saúde, sabendo que tem na mão algo que vai diminuir sofrimento, acelerar a cicatrização e melhorar a resolução, ele vai dar outra coisa que não isso para o paciente. Não é inclusive, doutora, inclusive tem medicamentos, né, alopáticos, né, por exemplo, alguns gêneros, né, de quimioterapia que não fazem, ou seja, duplo cego, né, porque eles falam que é uma coisa de emergência para cuidar do indivíduo, né, então não pode fazer experimentos, né, então também não há. Né? Agora você levou a um outro grau a nossa conversa. Por exemplo, quimioterapia. É um quimioterápico de um laboratório, de uma indústria farmacêutica que detém 8% do PIB mundial. Esse pode, né? Esse pode ter efeito colateral, pode matar os pacientes, esse pode sem trabalho científico. Agora, um modulador frequencial que não tem nada dentro, só energia lá dentro, esse não pode? Não é muito doido isso? Eu acho que está faltando bom senso e coerência na cabeça de muita gente. Temos que descomplicar as coisas. Doutora, a gente estava a falar das doses. Existe uma diferença? A gente toma, por exemplo, 2 vezes ao dia os moduladores, tomar, por exemplo, 4, 5 vezes ao dia. Existe uma diferença nesse sentido de eficácia? Sim. Então, assim, se você tiver uma necessidade de informação para que se resolva o problema mais rápido, o melhor é tomar mais vezes ao dia. Porque mais contato com a frequência, mais ação. É diferente do medicamento convencional, que quanto maior a dose, mais a ação. Nós trabalhamos com contato com a frequência. Desde que você consiga uma onda suficiente que leve a informação, e o mínimo são 5 gotas para levar a onda. Numa criança pequena, a gente usa 3 gotas, mas o mínimo é 5 gotas por dose. Então, se você precisar alguma coisa que seja uma emergência, ou, no caso, algo que seja grave, severo, né, aí é melhor usar mais vezes. E se você tiver uma manutenção, algo que você tem que ficar lembrando a célula de funcionar bem, aí você pode usar 2 vezes por dia. Eventualmente, a gente usa uma única vez, mas a grande maioria é 2 a 3 vezes ao dia as doses médias. E como eu estou falando agora, a gente pode botar na água, né? E ficar bebendo o dia inteiro, que a célula está o dia inteiro recebendo informação. Não tem problema nenhum fazer isso, assim como não tem problema nenhum se for uma coisa simples, ou se eu quero uma manutenção, por exemplo,
Eu mesmo uso uma porção de moduladores para, por exemplo, ficar bem no sentido emocional, né? Aliás, nós temos um chamado Consciêncios, que eu sou apaixonada, Maravilha. porque eu acredito que esse produto veio para a gente realmente nos mantermos com a nossa saúde mental melhor, porque ele é uma informação tanto de rede neural, aprendizagem, como também ajuda na modulação do sistema nervoso autônomo e também ajuda na parte emocional, no sentido de se sentir mais tranquilo, né? Então, assim, é tudo de bom. Eu gosto desse consenso, aliás, para todo mundo, porque uma coisa que eu estou descobrindo com ele, já faz um tempo, né? É que o uso prolongado do Consciêncios, pelo menos 2 vezes ao dia, diminui a chance de vocês ficarem caducos. Eu não sei se essa palavra tem em Portugal, né? Caduco quer dizer senil, né? Com esquecimento da velhice, né? E eu acredito que ele seja uma arma maravilhosa, informacional e energética para a gente diminuir esse número absurdo de pessoas com demência, não é verdade? Eu até tenho usado tem aumentado muito. Isso. Eu tenho usado ele em idosos que já estão dementes. E todos referem que melhora, os cuidadores referem que eles melhoram. A gente está, inclusive, com uns grupos de pessoas especializadas em cuidar de idosos, gerontólogos e na geriatria, e a gente tem resultados muito interessantes. Não é para trocar o remédio por isso, a gente não está falando aqui de se meter no tratamento dos outros, como eu digo. Eu estou falando aqui Cada macaco no seu galho, né? Exato. Eu estou falando aqui da gente ampliar a possibilidade da pessoa ficar bem utilizando uma informação engarrafada. Fantástico. Doutora, nós estamos ao vivo através do Instagram e também através do Facebook, e nós temos um comentário da Daniela que ela pergunta quanto tempo que dura na água. Por exemplo, eu colocar na água do meu consultório. O ideal é que faça diariamente. Não coloque num tonel de água e vai bebendo, né? O ideal é que faça em porções pequenas, porque ele precisa ser ativado. Então, o bom é que você misture. Então, mistura na hora de beber. Ou retira uma garrafinha de água, põe ali dentro e cada vez que bebe, mexe ele. Fantástico. Doutora, estamos aqui cheio de perguntas. Não sei se vai dar tempo. Eu estou amar. Eu, se pudesse, ficava aqui muito mais horas aqui. Com certeza. Associados com outros florais, como de Minas, tá? outros? Inclusive, eles têm ondas sinérgicas, né? Eles vão funcionar num processo, o floral é mais etéreo, então ele é mais sutil, mais etéreo, e eles se acoplam em termos de informação, e a gente consegue resultados maravilhosos. Nós temos até um livro escrito por uma terapeuta floral e uma farmacêutica clínica, a Juliana, que ela tem um livro Modulando a Vida com Florais, onde ela aborda exatamente isso. Ela mistura não, ela mostra a possibilidade de você trabalhar com os florais de Bach, Minas, São Germain, Califórnia, sei lá, vários tipos de florais, e esses florais quânticos, que na verdade a gente chama eles de florais, por quê? Porque o produto, a matéria-prima é o floral, mas eles não são florais de verdade, eles estão na categoria de floral, mas eles, na verdade, funcionam como ondas informacionais, então a gente chama eles de moduladores por isso. As pessoas, às vezes, também confundem isso, né? Floral é tudo igual. Não, não é, né? A gente tem bastante diferença entre eles. Legal. Aí, doutora, temos aqui, no caso, uma questão que é importante também tratar o terreno biológico, né? Exatamente. Outra coisa que a gente consegue é modular a energia do terreno biológico através de produtos desses nossos moduladores. Eles são 5 moduladores.
Eles são chamados de diáteses, porque é o nome que Jacques Ménétrier, o médico francês que desenvolveu a oligoterapia, ele chamou de diátese o terreno biológico, porque ele fez uma espécie de agregação de muitas informações e dividiu as pessoas em 5 possibilidades de terreno biológico, o que simplificou muito. Então, a gente nasce com a possibilidade de reagir para mais ou para menos. A mais é a diátese 1 e o nome do nosso produto é diátese 1, é o mesmo nome, que é para não ter erro, né? Então, a criança, o adolescente, o adulto jovem, que faz a hiperreatividade, ele pode corrigir a energia do terreno biológico através da diátese 1. A diátese 2 é justamente o oposto, é aquele que tem menos reatividade, é o hiporreativo. Esse é o que vai fazer, então, uma espécie de... vai ficar leve e lento nas respostas, e também no crescimento, no desenvolvimento, e vai fazer, por exemplo, infecções de repetição, coisas do tipo. E aí a diátese 2. Aí nós temos a 3, que é a evolutiva do zíper, que vai ser, então, uma espécie de ciclagem, né? Ele cicla na energia, Marta bem, Marta mal, já está estressada. Eu chamo de estressadão, que é o muito estressado é a diátese 3, e a diátese 4 é do que está sem energia, é o anérgico, né? E no fim, a gente tem uma diátese 5, que o nome é diátese 5, mas na verdade ela meio que permeia as outras, que é a síndrome metabólica, é aquele paciente que está com uma alteração metabólica. Então é muito fácil a gente aprender a modular os terrenos biológicos e com grandes resultados. Legal. No caso, doutora, nós já estamos aqui com a representação da Fisioquântica, né, em Portugal, e também com a expansão já para toda a Europa, né? E nós iniciamos com cerca de, acho que foram 10 referências, né? Já há um ano atrás, 10 referências. Hoje nós já contamos já com mais de 80 ou 90, se não me falha a memória, já temos quase as linhas completas dos biofatores, né? Enfim, temos uma linha bem completa. Não temos ainda em gel, já teve aqui há muitas pessoas que nos perguntaram, em gel nós não temos ainda, tá? Somente em gotas. E o Colamine, que em breve também vai estar cá em Portugal novamente, porque ele esgotou, foi um sucesso, ele esgotou. Então nós estamos à espera. Esgotou, se não me falha a memória, foi em 3 dias. Foi em 3 dias que esgotou o Colamine, a minha esposa está aqui a confirmar, foi em 3 dias. E nós em julho, nós pretendemos já ter um novo lote, porque teve um atraso por conta dessa situação da pandemia, dos aviões, porque vem, né, através de carga aérea. Então, vamos acelerar o processo para que o mais rápido possível nós tenhamos cá o estoque já do Colamine. Já temos centenas de pessoas a pedir a toda hora o Colamine. Eu fico muito feliz, porque o mais importante, João Pedro, é a gente saber, ter certeza de que nós estamos fazendo a corrente do bem, a gente está levando benefício para as pessoas, né? Isso me deixa muito feliz, de poder fazer essa expansão, que eu acredito que é a minha missão hoje, sabe? De ajudar as pessoas a entender o quanto que nós precisamos mesmo, cuidar de nós mesmos, a ajudar que os profissionais da área de saúde, hoje eu me dedico a isso, a treinamento de profissionais, a fazer, passar toda essa experiência que eu tenho de clínica, né? Eu exerci a medicina por 37 anos, sendo que os últimos 17 eu usei esses produtos. Então, a gente tem muita experiência clínica, e meu objetivo hoje é conseguir que o máximo possível de pessoas tenham alcance a essa possibilidade maravilhosa de bem-estar e promoção de saúde. Isso não tem preço, sabe? Eu acho isso maravilhoso, eu fico muito feliz de poder ajudar um pouco nesse processo. O que a doutora passou cá em Portugal, né, esses últimos tempos, né, que foi pouquíssimo tempo, mas, né, porque tivemos aulas, né, de 2, 3 horas ou mais, e parece que a gente estava na sala, passou rápido. E a resposta que nós tivemos, né, dos profissionais,
e até mesmo do público em geral que participou das suas palestras nos congressos, tanto em Lisboa como no Porto, que tivemos, adoraram, amaram. Tá? Então, bom, em breve nós iremos ter, que a doutora esteja cá presente novamente e vamos fazer essa tour aqui por Portugal, do norte a sul novamente, que vai ser um sucesso, certamente. Doutora, eu acredito que sim. Eu fui muito bem recebida, agradeço muito. Ótimo, excelente. Doutora, faltam cerca de 3 minutos, vou fazer só mais aqui umas 2 perguntas, que são imensas. Eu até peço a compreensão de todos, que não vamos poder responder a todas elas. Se vocês puderem, enviem no nosso privado do Instagram e, na possibilidade, nós iremos responder. Okay. Eu gostaria de deixar também aqui não vamos deixar ninguém sem resposta. O pessoal pode me acompanhar no YouTube. Eu tenho muitas palestras minhas no YouTube, inclusive eu tenho vários posts lá de resposta dos alunos. Às vezes é a mesma pergunta e já está respondida num vídeo lá no YouTube. Okay. É Rosângela Arnett, meu YouTube. Perfeito, fica aí o convite. Doutora, a Ana Flávia ela pergunta se o hormônio do crescimento ajuda a rejuvenescer a pele. No caso dos sômatos, né? Ele pode fazer o mesmo efeito? Tá bom. Os sômatos, ele faz uma ampliação da onda, cuja resposta celular vai ser modular receptor e hormônio de crescimento, que é o que a gente vê na resposta, entendeu? A gente não se medir no sangue, não tem nada lá, tá? Aliás, até sobe um pouquinho, mas o que eu quero dizer é que não tem uma ação ponderal. O que a gente consegue é uma melhora geral. Então, tudo que o hormônio de crescimento faz, se for injetado, esse também faz, mas só que faz sutil e lentamente, não é imediato. Mas, por exemplo, eu que tenho pacientes que tomam aí há 5, 6, 8 anos para fins de desenvelhecer, como a gente está dizendo agora, ou anti-envelhecer, eles têm resultados maravilhosos, mas é longo prazo, porque eles têm que modular isso. Agora, melhora, inclusive, massa muscular, melhora a visão, audição, olfato, regeneração de osso. Claro que a gente faz outras coisas junto, né? Mas o que eu quero dizer é que esse produto tem uma ação maravilhosa a longo prazo. Em criança que não cresce, a gente tem resposta em 1 ano. Às vezes menos. Eu até tenho eu tenho publicado um relato de caso que eu fiz, inclusive esse, dentro dos moldes de trabalho de conclusão de curso, com autorização de comitê de ética, tá, da universidade. E nós fizemos uma criança que não crescia fazia 1 ano, e estava com hormônio de crescimento baixo, estava na fila para receber o hormônio de crescimento injetável, que naquele momento ela estava num programa aí de um hospital. E aí, enquanto ela esperava para receber esse hormônio, nós começamos com os sômatos e o NutriKids. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses ela cresceu 4 centímetros. Foi muito rápido. Em 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses de tratamento, sem usar o hormônio, porque daí como ela começou a responder ao nosso tratamento, eles abandonaram o outro, até pelos efeitos colaterais dos injetáveis, em 1 ano e 2 meses ela atingiu a curva normal da idade dela, ela estava com entre 7 e 8 anos, e ela atingiu desculpe cortar o seu raciocínio, desculpe cortar o seu raciocínio, estamos a 10 segundos para terminar a live, o Instagram, mas se me permitir, e a todos que nos estão a acompanhar, vamos voltar novamente, só para fazer a conclusão, tá? Para não deixar a coisa vaga, e já voltamos. Estamos em direto ainda no WhatsApp, tá? Vamos só no Facebook, perdão, e vamos então entrar novamente em direto aqui no Instagram. Vocês que nos estão a acompanhar, para darmos então aqui a continuidade da nossa live, que está fantástica, e para fazer aqui as considerações finais também. Vamos só então aqui. Bom, voltamos. Doutora, desculpe cortar, mas era só para avisar. Não tem problema.
Na verdade, a gente estava falando desse caso, que é um caso maravilhoso, que está registrado, publicado, e é um caso em que essa menina, entre 7 e 8 anos de idade, depois de um ano sem crescer, em poucos meses ela começou a crescer, ela desenvolveu. E o mais interessante é que quando eu dei alta para ela com 1 ano e 2 meses, ela estava no ritmo de crescimento normal e tinha subido o hormônio de crescimento da IGF-1 que a gente mediu, tinha subido de 170, estava em eu não me lembro os números, mas tinha subido para um número bem próximo do normal, 240, eu acho 250 foi. Então, assim, é muito interessante, mostrando exatamente o quanto que trabalhar com a energia desbloqueia ações do nosso organismo, né? E isso é a real modulação. Assim como nós podemos modular, e que é outra coisa fantástica, nós podemos modular a inflamação. E hoje a gente está aí com esse processo interessante, né, difícil, né, dessas viroses aí, uma virose que deveria ser sazonal, mas não foi, né, então uma pandemia terrível, nós estamos hoje no Brasil com o epicentro mundial, está aqui hoje, né, a gente está bastante preocupado com isso, mas você veja que aqui no Brasil nós tivemos a honra do reconhecimento do Conselho Nacional de Saúde, e inclusive do Ministério da Saúde, autorizando e recomendando o uso das terapias florais e das terapias integrativas complementares para ajudar as pessoas que estão com o Covid-19, que é a doença do SARS-CoV-2. Então, é importantíssimo isso, porque nós temos um reconhecimento formal da legislação, do governo, dizendo sim, tem que usar as terapias complementares para ajudar as pessoas. E a gente está com muitos casos, eu venho acompanhando, casos de sequelas. O que é isso? É aquele paciente que teve o Covid, né? Melhorou, saiu bem, mas agora ele está com a respiração bem pesada, porque demora muito para melhorar. E é aí que a gente entra maravilhosamente bem. A gente pode entrar desde trabalhar a energia do sistema imunológico para que as pessoas fiquem imunocompetentes e mesmo que tenha o vírus, já não tenha uma forma grave, que é o que a maioria, né, que tiver o vírus vai passar. A gente acredita que seja em torno de 5 até, aqui no Brasil, a gente está com quase 10% das pessoas contaminadas com a forma grave, mas em alguns pontos bem específicos, né, que são, eu imagino que tem alguma coisa aí de subnotificação. Mas a maioria no mundo foi entre 5% e 6% de pessoas que tiveram a forma grave, né, considerando os contaminados. Portanto, a grande maioria, não precisa ter pânico nisso, eu sei que vai ter pessoas que morreram, que vão morrer, mas eu gostaria até de avisar as pessoas, né, não fiquem com pânico, porque é pior, mais estressado, mais baixa a imunidade. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que nós podemos, através de informação, ajudar esse sistema imunológico a ficar melhor, energeticamente melhor, ele vai ter muito mais condições. Além disso, nós podemos ajudar as pessoas que estão com a doença para acelerar o processo de cura, para acelerar a defesa, para diminuir a complicação e a sequela. Mas o que nós também podemos fazer, e agora a gente está até com bastante casos já desses, sabe, entre todos os que eu tenho conversado e tenho orientado, depois que teve a doença, passou. E o que acontece? Essa pessoa tem dor no corpo, ela está mal para respirar, ela diz que fica com a cabeça que parece que não pensa direito, a circulação fica ruim. São as complicações, porque depois que o vírus já morreu, ele fez um estrago pela resposta, né? E nós temos resultados fantásticos, fantásticos. Recentemente, eu ajudei, até um colega meu, eu ajudei ele e o filho dele
tiveram um problema, o filho dele é um estudante de medicina, e a gente ajudou usando para pulmão mais, tá? Mas eles estavam também com essa coisa da cabeça, que tem muita gente dizendo isso, que passa a doença, mas fica ruim, não fica bem, demora para ficar bem. Então, a gente ajudou eles, e eles em 8 dias, ou seja, uma semana, eles passaram de muito mal para perfeitamente bem, voltaram às suas atividades normais, algo que tem durado de 45 dias, 60 dias, em uma semana eles melhoraram. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente realmente acelerando o processo da autocura, da resolução das coisas, porque essa pessoa recebeu energia. Só isso. O nosso corpo é muito fantástico, maravilhoso. Ele é capaz de se resolver desde que a gente ajude. Isso é uma forma de ajudar. Muito bom. Doutora, só para finalizar, eu tenho aqui uma questão, que nós estamos na época aqui em Portugal das alergias, não é? Então, muitas pessoas que sofrem com sinusite, rinite, existe alguma coisa, né, algum modulador, algum indutor que possa ajudar nesses casos? Com certeza, nós podemos modular a resposta alérgica das pessoas. Se for criança, adolescente, adulto, jovem, até mais ou menos uns 25 anos, a própria diátese 1 ajuda a modular o terreno biológico do alérgico e a gente já tem bons resultados. A partir daí, a gente vai usar o corretor estênico. O corretor estênico, ele faz uma modulação das alergias em geral. Mas nós temos um outro produto chamado Histamitox, que modula a pena. E este produto, ele é um auxiliar fantástico para qualquer problema alérgico. Além disso, nós também podemos usar o próprio biofator, que é o modulador do órgão, fazendo com que haja uma espécie de informação para que esse órgão se comporte melhor. Por exemplo, se a alergia é respiratória, como você falou, a gente associa o Respirium. Então, pode usar Respirium e Histamitox, 2 produtos, não fica difícil de fazer, e use esse 3 a 4 vezes ao dia no início, até que recupere bem, que module bem, e depois pode usar só 2 vezes ao dia, porque é importante as pessoas que são alérgicas façam uma manutenção de pelo menos 6 meses, para não ficar toda hora voltando, porque melhora, mas a pessoa não mudou totalmente os seus hábitos, não entrou na bolha, como eles dizem, mas agora tem que ficar na bolha. Bom, então tem que fazer com que o organismo se acostume, se dessensibilize, e isso leva um bom tempo. A gente pode personalizar, mas eu estou dando uma ideia geral de algo que pode ajudar muitas pessoas. Muito bom. Doutora, agradeço imenso a sua participação, inclusive as pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho e até mesmo cursos do que a doutora Fá realiza, existe uma aula, né? Isso. Ter essas formações online, né? Falar até se calhar um pouquinho dessa escola, então, fica à vontade. Nós temos a Escola Internacional de Desenvolvimento, a EID, é uma parceira acadêmica, nós não, né, eu gosto até de enfatizar que eu trabalho muito com parcerias, e a nossa parceira acadêmica, o nosso braço de estudos formais é a EID, é www.e-no meio, EID, de Escola Internacional de Desenvolvimento.com, tá? Não é .com.br, é só .com. Ela é internacional, tá bom? Lá a gente já tem vários cursos, inclusive nós temos uma pós-graduação que foi lançada em Portugal ano passado, que é a Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida, que é um curso que pode ser uma extensão universitária ou uma pós-graduação, e é um curso bem completo, onde a gente fala das teorias quânticas para qualquer pessoa, não é para profissionais. É um curso de empoderamento pelo conhecimento. É maravilhoso, adoro esse curso e a gente está muito feliz. E ele já está programado para que seja comprado através de plataformas que pode ser usado em qualquer lugar do mundo. Não tem o problema lá de como é que vai fazer, porque está no Brasil, entendeu?
e a gente está fazendo com que todos esses cursos fiquem nessa plataforma, de forma que qualquer lugar que fale português, porque eles não estão traduzidos ainda, mas qualquer lugar que fale português teria como fazer os nossos cursos. E eu gostaria de convidar todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Instagram, que eu tenho muita coisa já também, tenho no Face, mas em termos assim de palestras, de informação, e todas as minhas lives, tanto as que eu participo, como agora fui convidada por vocês, como as que eu mesmo faço, todas elas a gente a gente copia, edita e coloca no YouTube, porque no YouTube todo mundo tem acesso, todo mundo é uma plataforma legal de trabalhar. Isso. E também eu acho importante que as pessoas tenham onde achar mais informação. Fora isso, quero fazer mais um convite. Nós lançamos este ano uma jornada, foi a primeira jornada dos corais quânticos aqui no Brasil. A gente teve mais de 10.000 visualizações, né, das nossas aulas, que eram totalmente gratuitas e online. E eu gostaria de dizer para vocês, me acompanhem, nós vamos lançar a segunda jornada em julho. Opa. Me acompanhem. Nós vamos ter a segunda jornada. É imperdível. Se a primeira foi boa, foi ótima, agora a segunda vai ser demais. Isso mesmo. Vamos botar esse povo todo a aprender muito sobre os nossos produtos. Isso mesmo. Doutora, só relembrando para as pessoas que essa live ela vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram, mas no YouTube, Fisioquântico Portugal, ela vai ficar guardada, salva, tá bem? Vocês podem assistir sempre que vocês quiserem. Tudo bem? Maravilha. Então, doutora, agradeço imenso a sua generosa participação, que é sempre bem-vinda, tá? Amo mesmo de coração a sua presença e todos os ensinamentos que você nos tem dado para nós aqui em Portugal, nos ajuda imenso. E também a todo o grupo da Fisioquântica, ao Anderson também, diretor executivo da Fisioquântica, né, por nos proporcionar essa parceria cá em Portugal. E esperemos que em breve estaremos aqui juntos, não é? Aqui em Portugal, para promovermos a saúde para todos os portugueses. Vai ser um grande prazer, estou à disposição e é só começar os aviões para lá e para cá, eu ando de novo. Vamos lá. Eu até gostaria publicamente aqui de agradecer, que eu fui sempre muito bem recebida, e o ano passado eu passei meu aniversário aí, né? Pois é, né? E o pessoal fez de surpresa, o João Pedro estava junto com a esposa, e a Helena da Mahatma, e a Cleusa, e a Maria João, né? E eu devo ter esquecido alguém, mas o doutor Orozco e a Cláudia Sanson, né? Eu estou muito feliz, sabe? E quando eu lembro com o maior carinho, porque esse povo todo, gente, me fez de surpresa um jantar, nós jantamos, nossa, eu fiquei tão feliz, e ainda por cima com bolo velhinha, e o bolo era sem glúten, porque eu tenho alergia ao glúten. Eu vi como eu guardei no coração. Fiquei muito feliz e quero agradecer sempre ter me recebido muito bem, e agradecer por estar aqui também, né, poder passar um pouco do que eu tenho aí para ensinar. Fico muito feliz por isso. Doutora, muito, muito grato, e nos vemos em breve. Agradeço a todos que participaram dessa live, tá? E espero que tenham aprendido, que certamente aprenderam, eu aprendi também. É sempre um novo aprendizado, sempre coisas novas. E em breve a gente poderá depois agendar umas novas lives, né, para a gente falar de temas diferentes também. Doutora, gratidão. Vamos sim. Uma excelente final de tarde aí no Brasil, né? Aqui já são 22h15. Tá? Então, uma boa noite para vocês daí.